Olá, meu querido amigo imigrante que, assim como eu, vive as dores e as alegrias de viver a sua missão longe da terra natal. Permita-me estar aqui alguns minutos com você e receba uma palavra de paz e esperança para a sua vida. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso, Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia. E disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda, mas quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram à base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Querido irmão, querida irmã, a igreja celebra hoje o 15º domingo do tempo comum. No evangelho de hoje, vemos Jesus ensinando através de parábolas. Não foi ele que criou essa forma de ensinar. Na verdade, é um método muito comum entre os mestres do Oriente que preferem ensinar os discípulos, usando imagens, metáforas e alegorias, do que utilizar o discurso lógico, frio e racional dos mestres ocidentais. Na parábola de hoje, Jesus ensina sobre o semeador que lança as sementes e espera que elas cresçam e frutifiquem. Esse semeador lança as sementes em todos os lugares possíveis e espera que todas elas possam crescer. Ele não faz distinção do lugar, apenas lança. Apesar de que em certos terrenos é pouco provável que a germinação aconteça. E é o próprio Jesus que explica aos discípulos o sentido dessa parábola. O semeador é o próprio Deus, e Jesus é a semente, é a palavra lançada no meio do povo. Esse povo sofrido, que anda errante como ovelhas sem pastor, que olham, mas não veem, que ouvem, mas não escutam, que percebem, mas não sentem. Esse povo é a terra que recebe a semente. Deus espera que essa semente germine, mas isso não depende do semeador e nem da semente, mas somente da terra. Jesus então explica os possíveis tipos de terreno que recebem a semente. Primeiro, a semente lançada à beira do caminho. O caminho é o lugar por onde todos passam, onde as pessoas que por ali passam até podem ver a semente, mas a pisam ou a ignoram. Não tem tempo para esperar que ela germine. São as pessoas que ouvem a palavra de Deus, mas a recebem como se essa palavra fosse mais uma que eles estão ouvindo, como se Jesus fosse uma opção e não o único caminho. São pessoas que não valorizam e mesmo ignoram o que Deus tem reservado para elas. A essas pessoas, o inimigo facilmente manipula, pois estão preocupados em continuar caminhando e não receber o amor de Deus. O segundo terreno é o pedregoso. O terreno pedregoso tem pouca terra, poucos nutrientes, pouca profundidade. A semente até germina, mas como não consegue se aprofundar, logo morre. Diferente do primeiro terreno, que a semente não germina, essa semente até nasce, mas não cresce. São as pessoas que ouvem a palavra de Deus de vez em quando, que vão à missa quando dá, que participam de um retiro, louvam, se emocionam, prometem mudar de vida, mas quando sai daquele ambiente, quando começam as dificuldades da vida, quando a palavra exige que elas saiam da zona de conforto, desistem. Afastam-se de Deus, afinal dizem para si mesmo: Deus está exigindo demais para mim. O
terceiro terreno é aquele cheio de espinhos. A semente germina, a raiz se aprofunda, ela quer crescer, mas não consegue, pois não tem espaço. A luz do sol não chega direito. Sem poder crescer, a semente morre sem dar qualquer fruto. Jesus fala que essa pessoa é aquela que ouve a palavra e busca a Deus, mas logo as preocupações do mundo, o apego aos bens materiais, fazem com que essas coisas a afastem de Deus. São pessoas que não confiam, não esperam, são imediatistas, querem ver o resultado no seu tempo e não no tempo de Deus. Não esperam os frutos e logo se afastam. Por fim, o último terreno é a terra boa. É aquela pessoa que ouve a palavra de Deus e a compreende. A palavra é acolhida. A pessoa procura se aprofundar no que aprendeu, mas não só se aprofunda, como põe em prática aquilo que ouviu. Os problemas aparecem, mas ela continua focada em Jesus. A tentação se apresenta, mas não a faz desistir. A pessoa confia mesmo sem saber quando aquela palavra dará fruto, mas sabe que os frutos virão, e virão em abundância, muito mais do que espera, e no tempo certo. E agora nos cabe refletir: que terreno nós somos? Acolhemos a palavra ou não? Se a acolhemos, nos aprofundamos ou aceitamos apenas o que é conveniente? Se nos aprofundamos, temos paciência para esperar os frutos, ou as dificuldades da vida e os problemas nos fazem desistir e voltar à vida velha? Jesus espera que sejamos essa terra boa que acolhe, cria raízes e aguarda com paciência a planta virar uma grande árvore, para que os frutos cresçam e possam fazer germinar mais sementes, para que a sua palavra seja ainda mais semeada por todos os lugares. Também longe de casa, somos chamados a acolher essa palavra, cultivá-la e aguardar frutificar. Muitas vezes bate a desesperança. Parece que ficamos nadando contra a corrente e nada acontece. Mas é preciso confiar e esperar em Deus. Ele continua semeando. Ele continua acreditando que podemos dar muitos frutos. Ele não desiste de nós. E qual é a nossa resposta? Aqui é o diácono Alexandre Martins. Até a próxima e que Deus te abençoe e te proteja sempre.